Band FM. É assim que as coisas acontecem. Quando menos esperamos, a vida vem e nos prega uma peça. A gente até pensa que algumas coisas nunca vão acontecer com a gente, mas acontecem sim. E só vivendo que a gente aprende. Quando eu ainda era nova, eu vivi um relacionamento ruim por 5 anos. Que a única coisa boa que me trouxe foi o meu filho, Julian. Eu escolhi sair daquela relação e decidi criar o meu filho sozinha. Eu vou falar que não foi nada fácil. Além de trabalhar, eu queria continuar estudando porque eu sabia que isso seria muito importante para mim e para ele também. Mas era difícil demais conciliar tudo que eu tinha que conciliar e eu acabei trancando a faculdade. E ainda resolvi me mudar de estado. Fui para São Paulo para tentar uma vida melhor. Nesse primeiro momento, eu mudei sozinha e deixei o meu filho com os padrinhos dele por uns meses. Isso era só até eu conseguir me ajeitar, porque eu sabia que o começo seria bem complicado. Graças a Deus, eu logo consegui um emprego e fiquei morando numa pensão de mulheres por 4 meses, em que eu dividia quarto com uma moça que acabou se tornando a minha grande amiga de coração, a Silvana. Foi com ela que eu saí para conhecer alguns lugares na cidade. E em uma dessas saídas eu conheci o Daniel. De cara eu achei ele muito bonito, muito mesmo. A gente se aproximou, começamos a conversar e até trocamos telefone. Na semana seguinte, a gente marcou de sair de novo. E foi divertido demais. A gente dançou a noite inteira. E ele não perdeu a oportunidade de vir cheio de papo pra cima de mim. Eu dei corda. Mas achei melhor contar de cara que eu tinha um filho. Não acredito, você é mãe? É, sou sim. Já, mas tão jovem. Eu nunca imaginaria que você tem um filho. Pois é, eu engravidei muito cedo do meu ex e o Julian. O Julian é o amor da minha vida, ele é a razão do meu viver. É o meu maior presente dessa vida. Que legal. É lindo ver você falando do seu filho, viu? Não sei se você sabe, mas seus olhos até brilham quando você fala dele. Bonito mesmo de ver. Eu não esperava que a reação dele fosse ser tão boa assim. Sei lá, eu pensei que ele não fosse querer mais nada comigo. Verdade seja dita, a maioria dos homens tem uma reação diferente. Mas ele não era qualquer homem. Ele não só gostou de saber que eu era mãe, como também disse que queria conhecer o meu pequeno. Ele ainda falou que também sempre teve o sonho de ser pai. E nesse momento, não teve jeito. Eu me apaixonei por ele. Nós continuamos saindo e depois de algum tempo ele virou o meu namorado. Com o passar dos meses, eu consegui me estabelecer bem na cidade. Eu e a Silvana morávamos em uma casa de aluguel. Eu tinha um emprego fixo e tinha até voltado a estudar. Então eu trouxe o meu filho para morar comigo, como era o plano desde o começo. Foi aí que o Dani conheceu o Julian. E nossa, foi perfeito demais. De um jeito que nem nos meus melhores sonhos eu tinha imaginado isso. Para ter uma ideia, o meu filho passou a chamar o Daniel de pai. E o meu namorado tratava o Julian como filho mesmo. Nessa época o Dani estava desempregado, vivia só de bico, arrumava um serviço ou outro e morava com os amigos. Mas assim que a Silvana quis sair da nossa casa, ele veio morar comigo. Na verdade, ele já passava até boa parte do tempo dele lá. Ficava todos os finais de semana e quando eu estava trabalhando ou estudando, ele ficava lá, cuidando do meu filho para mim. Ele sempre me apoiou demais para eu terminar a faculdade e até ajudou a pagar algumas mensalidades também quando eu estava mais apertada, só para eu não desistir. O nosso relacionamento não era assim 100%, mas também qual relacionamento é, né? A
A gente tinha os nossos altos e baixos e algumas discussões, assim como todo casal. Mas a gente sempre conversava tudo e resolvia. Sempre teve muito diálogo entre nós. Aos poucos a gente foi construindo a nossa casinha, construindo a nossa vida. A gente falava bastante até do futuro. Ele queria ter mais um filho. Eu entendia sim a vontade dele, mas eu não me sentia preparada para isso. No fundo, eu tinha medo, porque a minha primeira gravidez tinha sido difícil, né? E eu terminei abandonada com uma criança para criar sozinha. Eu quero muito ter um filho com você, Giovana. Passar por toda a gravidez, ver sua barriga crescendo. Eu quero muito, eu quero ter essa experiência, sabe? Isso sempre foi o meu sonho. Eu sei disso, mas eu não quero passar por tudo aquilo de novo, sabe? Pra mim foi muito difícil e não é fácil colocar uma criança no mundo. Tem que ter muita responsabilidade. Ju, olha aqui. Eu jamais vou te largar como seu ex fez. Eu quero isso. Comigo não vai ser igual. Eu sou uma pessoa diferente, você vai ver. A gente já tá junto há um tempão. Confia em mim, vai. Pode confiar. Então eu me livrei daquele medo bobo e aceitei ter mais um filho. A gente planejou direitinho. E quando começamos a tentar, eu logo engravidei. Foi uma baita alegria para todos nós. Mas ele não estava só alegre. Ele pulava, ele gritava, chorava. Foi lindo de ver. Confesso que eu estava preocupada ainda. Além de todos aqueles medos, né? Eu já trabalhava na área técnica como eu queria de enfermagem. E era puxado demais, muitas horas por dia. Mas o Daniel me dava tanta segurança que eu comecei a relaxar. A gente queria muito uma menininha. E depois de 4 meses descobrimos que era mesmo uma princesa que estava chegando. Quer dizer, eu descobri antes do Dani. Eu fiz uma surpresa para ele. Eu comprei um sapatinho rosa para dar para ele. Mas antes mesmo de eu entregar, ele já descobriu pela minha cara. Eu não consegui esconder a felicidade que eu estava sentindo. Não dava. Realmente, dessa vez a gravidez foi totalmente diferente. E 1000 vezes melhor do que eu podia imaginar. Ele acompanhou tudo de perto. E aí os meus medos foram ficando cada vez mais para trás. Tudo ia bem. Até que eu fiquei sabendo que a minha mãe biológica estava muito doente. Como eu tinha sido adotada, eu não tinha uma relação próxima com ela. Mas a situação era grave. E mesmo sem ter um bom relacionamento, eu sentia a necessidade de cuidar dela. O meu trabalho como técnica de enfermagem era cuidar de pessoas que eu nem conhecia. Como é que eu ia negar ajuda para minha própria mãe? O Dani me deu maior apoio e nós resolvemos mudar de Malicuia, de vez mesmo, de volta para o meu estado. Mas infelizmente, pouco tempo depois da gente ter mudado, ela não aguentou. Ela faleceu. E apesar de não ter sido criada por ela, para mim foi muito difícil. Eu fiquei bem mal com isso, sabe? A situação toda era muito complicada. A gente ainda não tinha um lugar fixo para morar lá e ficamos morando de favor na casa de outras pessoas. Por um bom tempo passamos por algumas dificuldades até que nós dois conseguimos um emprego. Aí sim, fomos aos poucos reconstruindo as nossas coisas e recomeçando a nossa vida. O Dani tinha até conseguido um emprego em que ele precisava viajar muito a trabalho. Mas até então não eram viagens demoradas, coisas de poucos dias. E a gente vivia se falando. Mas tudo, de repente mudou. Um dia ele falou que ele precisava passar o mês todo fora. Eu, claro, achei aquilo muito estranho. E para piorar,
Ele mal me ligava. Eu ficava atrás, procurando por ele. E ele sequer me atendia. Sempre dizia que estava ocupado demais e nem me dizia quando ia voltar para casa. Até que um dia, do nada, ele voltou para casa, bem sério. Giovana, eu tenho que te contar uma coisa. Não é fácil, mas eu também não tô aguentando mais esconder isso. Não tô querendo mais mentir pra você. Fala, Dan. Fala logo, o que foi? Você tá me assustando desse jeito. O que foi? Perdeu o emprego? Fala logo, o que aconteceu? Não é nada disso, é que eu fiz uma sacanagem com você, é verdade. Comigo? Eu acabei ficando com outra mulher e não foi só uma vez, não, foram 2 vezes. Mas foi só isso também, eu juro pra você. Meu mundo desabou. Como assim? Por quê? Eu não acreditava no que ele estava me dizendo. A gente tinha sempre conversado sobre tudo, a gente sempre resolvia tudo. Como ele podia ter feito uma coisa dessa comigo? Eu nunca imaginei que ele pudesse me trair, nunca. O Dani nunca me deu motivos para desconfiar dele, jamais. Tanto que eu jurava que ele tinha perdido o emprego, que ele estava me escondendo, outra coisa qualquer, mas traição? Não, isso nunca, nem passava pela minha cabeça. Claro que eu soube que a tal viagem de 1 mês foi uma mentira para encontrar outra. Mas eu amava ele demais. E mesmo sendo tão difícil, eu perdoei. Pelo menos ele tinha sido honesto comigo. Fora que ele também me jurou que nunca mais veria tal mulher e que não tinha mais nada entre eles. O Dani ainda sugeriu que a gente voltasse para São Paulo para ficar mais longe ainda dela. Eu concordei porque não tinha mesmo razão da gente ficar ali. Tudo era mais difícil, tinha menos oportunidades, mas antes da nossa mudança, ele falou que teria uma última viagem de trabalho. Não precisa ser muito inteligente para saber que ele foi lá ver a amante de novo, né? E não foi só. Quando já estava lá com ela, ele me mandou várias mensagens se declarando para ela e contando que eles já estavam casados. Casados! Não tinha sido nada daquilo que ele tinha me dito, que só tinha ficado com ela 2 vezes. A verdade é que eles tinham um relacionamento há muito tempo. Ele saiu de casa dizendo que ia viajar a trabalho, que na volta a gente ia se mudar, que ia ficar tudo bem. E de repente, eu soube que ele nunca mais ia voltar. Até nas redes sociais ele já estava postando foto com ela. O Daniel já tinha perdido o emprego há muito tempo. E todas aquelas viagens de trabalho eram, na verdade, para ele se encontrar com a amante. Com a amante, com quem ele já tinha até uma casa. A mulher teve coragem de me ligar e dizer que eu era uma tonta por eu não ter descoberto antes. E ainda disse que queria que a minha filha com o Daniel fosse viver com eles. Tudo aquilo era um absurdo tão grande que eu nem sei explicar aqui. Mas o ponto é que tudo o que eu mais temia se tornou realidade. A história estava se repetindo na minha vida. Mais uma vez, eu me vi sozinha, tendo que criar os meus filhos pequenos. E doía, viu? Doía demais. Doía tanto que eu pensei que eu não fosse mais aguentar isso. Eu não conseguia entender por que ele tinha feito isso comigo. Ele tinha me prometido que nunca ia me deixar sozinha. Não é possível. Onde foi que eu errei? Por
que isso estava acontecendo comigo de novo? Por que ele tinha virado as costas, abandonado a família que ele tanto pediu para ter? Por quê? Não entrava na minha cabeça. Não fazia sentido para mim. Eu sofri demais. Meu Deus, como eu sofri. E não fui só eu. A minha filha morria de saudades do pai, mas ele não queria nem saber da gente. Não queria nem saber dela. E isso partiu meu coração. Demais. Demais mesmo. Ainda não é fácil. Mas graças a Deus eu tenho pessoas que estão me dando apoio, estão me dando força para seguir em frente. Eu sigo de cabeça erguida. Hoje sabendo que eu não tenho culpa de nada do que aconteceu e buscando reconstruir a minha vida. Um dia de cada vez. De novo, ao lado dos meus filhos.